tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Rocha. Eu sou veterinário, trabalho com suinocultura na Aurora Coop e tive o prazer nessa edição do Simpósio Brasil Sul de Suinocultura de moderar a palestra do professor Geraldo Alberton. E no painel de imunidade e microbiota, eu vou usar minha cola aqui com o tema e como a imunidade herdada e modulada na maternidade interfere na resposta vacinal. Então, antes da gente começar com algumas perguntas, professor, só para a gente cumprir o nosso protocolo aqui, o senhor, por gentileza, pode se apresentar. Olá, pessoal. Vamos lá. Eu sou Geraldo Camilo Alberton, médico veterinário. Trabalhei como 30 anos na Universidade Federal do Paraná como professor. Ainda continuo com vínculo na pós-graduação, mas já estou bastante atuante na iniciativa privada, né? Sou sócio da ProPig Soluções, uma empresa voltada para consultoria, né, e para pesquisa, e nós temos uma granja experimental, chama-se Unidade Experimental Bom Sucesso do Sul, onde nós realizamos estudos científicos, estudos de aditivos, estudos nutricionais, entre outros. Bacana. Professor, então, para a gente voltar um pouco ao tema da tua palestra recém-apresentada aí, eu gostaria, assim, dentro da possibilidade, se a gente fazer um resumo, assim, bem em poucos, sei lá, 3 a 5 pontos assim principais que dariam um resumo dos principais pontos abordados na tua palestra. Excelente. O ponto principal dessa apresentação era entender que fatores que ocorrem dentro da maternidade e logo depois do desmame que poderiam afetar a resposta vacinal, como, por exemplo, altos títulos maternos, o uso concomitante de antibiótico na ração desses leitões após o desmame, ou mesmo medicações injetáveis no momento da vacinação, a microbiota desses animais e o que ele recebeu via epigenética da mãe, do pai, né, pelo ambiente que o cachaço e a porca ficaram, né, e transmitiram a esses leitões. Então, se de uma maneira bem resumida, a gente focou mais em imunidade passiva, demonstrando que a imunidade passiva ainda é alta no momento da vacinação, mas, via de regra, uma vacinação a partir dos 21 dias de idade, ela, mesmo tendo uma perda de uma parte desse antígeno vacinal pela imunidade passiva, ainda você tem uma boa resposta, além de outros componentes da resposta vacinal que vai além dos anticorpos, né? Aí, falando um pouquinho do antibiótico, mostramos que alguns antibióticos diminuem, outros aumentam até a produção de anticorpos, né? A microbiota, como ela regula o sistema imunológico, então foi apresentado trabalhos demonstrando que quando os animais têm uma boa microbiota, são bem colonizados logo após o parto, ele tem uma melhor resposta vacinal. E por último, né, o ambiente em que as porcas são mantidas, a qualidade de vida dessas porcas, desses cachaços, transmite, né, via epigenética, né, essa expressão gênica para o leitão que vai dar a ele melhor ou menor capacidade imunológica. Perfeito. Nesse aspecto, falando um pouco sobre a epigenética, professor, eu lembro de outras abordagens já do senhor falando sobre esse assunto. O impacto, então, de toda a vida da matriz pode, então, interferir, inclusive, na resposta imune do leitão. E isso tem a ver necessariamente com aquilo que a fêmea recebeu de vacinação, com a resposta imune dela, ou a gente está falando do aspecto mais amplo, por exemplo, de nutrição, de ambiência, das condições gerais que essa fêmea, que ela passou, pela história dela. Entendi. Bom, qualquer ser vivo, quer seja um ser vivo complexo como nós, os humanos ou os suínos, ou mesmo as bactérias que habitam o nosso corpo, elas estão sujeitas a adaptações, né? Então, por exemplo, nas nossas células, todas as células têm o mesmo número de genes, né? Mas alguns desses genes, a maioria deles não estão ali expressos, eles estão muito compactados, né? Só são lidos, né,
e que vão codificar uma proteína, aqueles genes que têm a ver com aquela célula. E isso pode ser modificado, né? Um gene, de um determinado momento, um animal exposto a um estresse térmico, por exemplo, uma porca numa instalação muito quente, ela vai ter alteração na expressão gênica. Ou se essa porca recebe muito antibiótico, ou se ela tem uma dieta com pouca fibra, né? Então, tudo que está ao entorno do animal gera um processo de adaptação. Essa adaptação acontece por epigenética. Mas o que é encantador nesse processo é que ele passa, né, essa mudança para o leitão. Então, se essas alterações foram a fatores estressantes, né, como já tem trabalho demonstrando, porcas que claudicam, porcas que estão em péssimas condições de bem-estar, ou cachaços, né, em centrais que estão com problemas locomotores, os filhos vão ser mais sujeitos a problemas de socialização, a cometer mais atos como canibalismo, briga, né? Então, quando a gente pensa em saúde, não dá para pensar, vou ter uma granja saudável, vou começar lá na engorda, né? Eu começo de trás para frente, começa lá com a granja núcleo, né? E a gente não pensa nisso, né? A gente só recebe o sêmen na granja e compra a leitoa e está tudo perfeito. Ah, tem um índice genético tal, né? Tá, mas o que ela traz de experiência? O que epigeneticamente vai me favorecer ou não para eu ter uma granja mais saudável, com menos antibiótico? Não só GPD e conversão alimentar. E, professor, o senhor falou, fez uma abordagem muito bacana, falando sobre microbiota e resposta vacinal, uso de antibiótico, resposta vacinal. Quando eu comentei isso durante as perguntas, que assim, são diversos os fatores que compõem a resposta vacinal do leitão. Não só do leitão, do animal em si, em questão. Isso me gera uma preocupação. De certa forma, assim, são tantos fatores que podem atrapalhar ou beneficiar, ainda usei a expressão que a gente tem mais sorte que juízo, de conseguir uma resposta satisfatória. No entanto, o senhor mostrou alguns dados mostrando que mesmo na questão da imunidade passiva, quando a gente posiciona precocemente uma vacina, a inibição dos anticorpos maternos em relação à resposta vacinal, em relação aos anticorpos da vacina, que ainda assim, ainda que tenha interferência, você ainda tem a resposta celular que muitas vezes não foi afetada, ou os índices produtivos não foram afetados. Então aí do outro lado, assim, então tem uma esperança. Então não estamos errando tanto. Mas assim, qual o ponto de equilíbrio, assim, se é que tem um ponto de equilíbrio para a gente traçar aí em relação a todos esses desafios, todos esses fatores? Assim, para ser mais preciso com relação a esse ponto de equilíbrio, nós teríamos que entender para qual vacina, de qual vacina nós estamos falando, que a duração da imunidade passiva é diferente para diferentes patógenos, né? Nós temos, por exemplo, o parvovírus, que a proteção vai até 90 dias, né? Agora, algumas duram menos tempo, por exemplo, numa glacerela, né? Então, se eu fosse, digamos, posicionar as vacinas considerando isso, eu teria que analisar na minha granja qual é o momento que começa a descer essa imunidade passiva para cada um desses agentes, para daí posicionar a vacina. E não dá para fazer isso, né? Existe a questão de logística, da rotina de granja. Então, apostar em 21 dias, pelo menos, porque daí o leitão já está com a imunidade, a maturidade imunológica melhor do que um leitão de 18, de 19. Ah, mas eu posso posicionar com 28. Melhor ainda. Ah, posso jogar para 35? Bom, daí tem que ver para que você está vacinando. Se não é muito tarde para o agente que você quer a proteção. Então, isso tem que ser caso a caso ser verificado. Agora, só reforçando, esses estudos, tanto com antibiótico, como com microbiota, como imunidade passiva, eles demonstraram redução da resposta humoral vacinal, mas em momento algum foi zerado, né? Além de manter toda a outra resposta celular, mas, digamos, caiu quantos por cento? Caiu 10%, 20%, mas ainda restou 80%, 60%, ainda tem um efeito vacinal. Interessante. Um ponto que eu gostaria de explorar um pouco mais, professor, assim, o senhor usou a expressão, acho que todo mundo gostou,
na palestra do leitão Nutella, que a gente na forma que a gente está estruturado hoje, com a suinocultura moderna, vamos chamar assim, num nível industrial, com escala, com os desafios que essa escala trouxe. Então, hoje a gente usa desinfetante de todo tipo, a gente se preocupa muito com isso. A gente usa antibióticos de vários tipos, vacinas. Então, assim, a gente usa uma gama de produtos diferentes na vida desse animal. E a gente também ainda enfrenta um problema grande de condenas, de aderência, de essas questões no frigorífico. Então, de novo, assim, a gente está criando um tubinho de ensaio que, quando é desafiado, vem mostra para a gente o impacto disso lá no frigorífico, mesmo às vezes a gente não vendo isso no campo. Eu queria que o senhor explorasse um pouco mais essa questão. Essa questão vai dar polêmica, Marcelo. Até vou parar de falar Nutella, vou começar a falar leitão, piada de prédio, né? Porque daí não estou falando de marca nenhuma, né? Mas é uma analogia com as crianças do dia de hoje, né? Que são criadas em um ambiente muito controlado. Existe uma teoria, que é a teoria da higiene, né? Quem que se interessar, pesquisa isso lá num buscador de internet, vai ver muitos artigos falando que hoje o homem sofre muito de doenças crônicas modernas, como diabetes, depressão e câncer, infecção no cólon, bababá, tudo relacionado à alteração da microbiota, porque muito antibiótico e não tem aquela exposição que ele tinha lá atrás, né? O contato com os pets, contato com a terra, com a roça, né? Que era uma fonte importante de microbiota. Então, hoje as nossas porcas, elas ficam um pouco tempo na granja. A longevidade é pequena, se utiliza muito antibiótico na porca. E a porca, ela não é só patrimônio de genes da porca, ela é o maior patrimônio de genes bacterianos que estão no intestino dela, que ela tem que transferir para o leitão. Agora, se a porca não está bem, o que ela vai transferir? Vai transferir pouca coisa. Se faz muito toque nas granjas, daí se usa antibiótico por conta do toque, quer dizer, eu já diminuí bastante a chance desse leitão ser colonizado com alguma coisa boa vindo da mãe, que já era pouco, porque ela também não está sendo trabalhada. E aí o ambiente não tem aquilo que o leitão tinha, contato com o solo. O leitão ficava lá um dia lá naquele ninho, né? Aquelas porcas faziam aquele ninho de palha, e depois ele já ia fuçar na terra, né? Porque ele precisava ingerir o ferro, né? Porque o leitão nasce com deficiência de ferro. E nessa de buscar a suplementação do ferro, vinha o bacilos e outras bactérias. Então, nós precisamos resgatar isso. Ah, Geraldo, vamos parar de lavar e desinfetar? Não, não é o caminho, porque daí é muito perigoso, eu não tenho controle. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar a fêmea muito bem, a microbiota dessa mãe, com fibra, com probiótico, com pós-biótico, com pré-biótico, que seria a fibra, ou com outros aditivos que possam melhorar a microbiota. Tem uma gama de aditivos aí hoje no mercado, mas principalmente pós-biótico, probiótico e pré-biótico. E esse ambiente ser modulado. Se eu não quero que o leitão seja exposto a alguma coisa ruim nesse ambiente, por que eu não me antecipo e coloco as coisas boas? Bactérias benéficas que têm já uma combinação de bactérias colaborativas. Elas não necessariamente vão colonizar o leitão, mas elas vão colaborar no ambiente, vão passar pelo intestino do leitão e vão arrumar a casa, sabe? Elas vão ajudar a treinar o sistema imunológico desse leitão. Aí esse leitão, pode ser que ele saia um pouquinho mais leve ao desmame, porque teve um custo metabólico dessa colonização, mas um leitão que está preparado para o mundo, né? E assim, você pega situações, né? Você pode ver na sua empresa ou nas outras empresas, relatos, fala, olha, os leitões que vêm numa origem muito boa, sem exposição de nada, passam por uma creche com origem única, não sei o quê, aí vão para o engorda, arrebenta os leitões, condenação altíssima. Então veja, Marcelo, antes a gente misturava 50, 60 origens na creche, e o leitão depois ia bem. Hoje nós não estamos mais misturando, quando mistura 3, morre 10%. Então alguma coisa está errada. Então houve uma fragilização do sistema imunológico do leitão.
E a teoria da higiene nos ajuda a compreender a semelhança do que aconteceu com o ser humano. Seria a gente tentar modular o ambiente para fazer uma colonização controlada desse ambiente, para, consequentemente, o animal ter contato com um ambiente, com uma microbiota saudável para ele. E fazer uma exclusão competitiva, que muitos patógenos, eles são bons colonizadores, mas não são bons competidores. Um exemplo é a salmonela. Salmonela se encontra em qualquer lugar, mas coloca uma microbiota competitiva, ela vaza. Então, por isso, a modulação biológica ambiental é muito usada na avicultura, né? Tem grandes empresas aí que não usam o cal, estão reduzindo o uso do cal e estão usando a modulação biológica ambiental. Porque no intervalo entre lotes, adianta só eu reduzir a pressão da infecção naquela maravilha da cama do frango, mas se eu não colocar algo que vai se adiantar para colonizar o pintinho. Então, a mesma coisa do leitão. O leitão nasceu, ele precisa de algo diferente, preparado para estar ali para colonizá-lo, né? E já existem produtos, são produtos que são comerciais, existem mais de um produto no Brasil. Eu tenho feito pesquisa com aves, com suínos e com bovinos de leite, em vacas em compost barn. Também, porque a vaca está exposta à cama, né? E essa cama, se ela não está aquecendo, como muitos compost barn no Brasil não aquecem, essas bactérias patogênicas estão ali ganhando espaço. Então, você tem que colocar um competidor, fazer uma exclusão competitiva. E aí tem que ser uns caras bons de briga, não pode ser bactériazinha piá de prédio, que gosta de intestino só e filé mignon. Não, é briguenta para ir lá e sair na porrada com os patógenos e tomar conta, formar esporo, né? Precisa disso, porque a hora que não tiver as condições ideais, ela permaneça naquele ambiente. Então, um bom modulador biológico ambiental tem essas características. E não carregar genes de patogenicidade. Interessante, professor. Desse ponto de vista, assim, pensando no que a gente, vamos dizer que a gente fez, né? A gente levou a produção de suinocultura para outro patamar, em relação aos índices produtivos, à produtividade, à sanidade e tudo mais. Mas isso a um custo imunológico para o animal. Hoje a gente tem um animal que seria imunoincompetente pelo curto espaço de vida. Se a gente comparar com o animal, com a história, esse animal na vida selvagem, ele teria um período de crescimento, de maturação mais longo, com mais tempo para se adaptar talvez ao ambiente. E o suíno a gente acelerou isso. O suíno doméstico hoje, a criação que a gente acelerou isso. Então, eu acredito que não seria talvez o ponto da gente voltar, mas a gente tentar resgatar de alguma forma essa janela que a gente deixou do sistema imunológico para esse suíno. E o senhor acha que isso teria um espaço para a gente ir, por exemplo, com a própria seleção genética, ir nessa linha também? De pensar assim, nessa passagem de microbiota ou na capacidade do animal se manter com essa microbiota saudável? Acho que isso poderia ser algo, um ponto importante também na linha de seleção genética que a gente tem hoje? Eu não sei o quanto que dá para se trabalhar a questão na genética, na seleção com relação a isso. Eu acho que não precisaria, né? Assim, eu creio, isso eu acredito e sempre falo nas minhas apresentações, Marcelo, os nossos suínos são imunocompetentes, eles nascem imunocompetente constitutivamente. O problema é o que nós fazemos a partir do nascimento dele. Aí tinha umas etapas, eu preciso treinar o sistema imunológico. Que nem comprar um cachorro para cuidar das ovelhas, ele não dá um treinamento, um cachorro, um cão-guia, não dá treinamento. Ele é incompetente? Não, ele é um cachorro que tem aquela característica de fazer aquele serviço, está no DNA dele. Mas ele precisa do treinamento. Então, o sistema imunológico não está treinado. Por isso que ele não está conseguindo controlar patógenos de microbiota normal. Então, daí explode, um Mycoplasma eosinove, uma Glasirella, Streptococcus. Então, nós temos que olhar isso. Agora, o que eu posso fazer com a granja multiplicadora, com a granja núcleo? Trabalhar lá também o conceito, longevidade de plantel, saúde de plantel, reduzir mortalidade, trabalhar o conceito de modulação biológica ambiental nessas etapas, e os prebióticos, pós-bióticos, papai lá atrás, e vem uma cascata
que vem vindo não só a transferência da microbiota, mas também a transferência de epigeneticamente de características fenotípicas interessantes do ponto de vista imunológico. Sem perder de vista, é claro, que nós queremos GPD e conversão alimentar. É possível? Eu creio que sim. Né? A nossa granja experimental, como falei aqui, a gente tem uma granja experimental, nós não usamos antibiótico preventivo. E é genética de alto GPD e de excelente conversão alimentar. É possível? Claro que é, mas você tem que estruturar o processo para que ele funcione, senão, né, dá um peitaço e fala, agora nas minhas engordas não uso antibiótico. O que vai acontecer? O sistema imunológico não está treinado. É uma construção, né? É uma construção. Então, tem que fazer essa construção. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor, pela tua contribuição com o nosso evento. Foi um prazer ter você como palestrante do nosso evento e a participação aqui no nosso podcast. E passo a palavra, então, para você, para fazer as últimas considerações aí. Fique à vontade, professor. Beleza, Marcelo. Marcelo, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui em Chapecó, no Brasil Sul, de Sinocultura. E nessa 16ª edição estava fantástico, né? Muito bom rever os amigos, é um ambiente muito acolhedor. E eu é que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês aprendendo. E como mensagem final, para aqueles que nos ouvem, né, vou até dar uma olhada aí para vocês, fica um chamamento, sabe? Um chamamento para vocês refletirem sobre isso que foi comentado na minha apresentação, na apresentação do Andrés, né, que falou muito bem sobre microbiota. Tá aí, esta é a chave, a ciência, né? Ela está se debruçada em cima desse tema em todas as espécies animais e na espécie humana, demonstrando que não existe outro caminho senão nós modularmos a microbiota para conseguir ter um sistema imunológico competente. Então, bora lá trabalhar saúde, modulação biológica, longevidade de plantel. Nossos porcos merecem isso, nós merecemos isso, a nossa suinocultura merece isso. Um abraço a todos.